É nosso convidado o advogado Dantas Rodrigues. Muito boa tarde, seja Boa bem-vindo. tarde. Pronto, de que efeitos é que terá na Justiça tudo o que foi dito publicamente ontem na decisão instrutória? Bem, tem efeitos devastadores no cidadão. Essencialmente que é para ele que a justiça tem que ser feita. Para já, houve uma coisa muito importante, foi o facto de ter sido transmitido em direto. Eu acho que isto foi muito importante porque conseguimos nos perceber, e o cidadão conseguiu-se a perceber, como é que é feita a justiça e como é que é feita a leitura de um debate instrutório ou de uma decisão instrutória. Isso foi importante. Foi pela primeira vez que isto aconteceu. Eu acho que isto foi uma evolução muito importante. Depois, a explicação. Percebeu-se no início, pela explicação, de que havia um tsunami que ia acontecer. E é isto que hoje acontece nas redes sociais e acontece na rua. Tudo se questionam se nós podemos também, nós arguidos, se podemos também escolher o juiz. Ou seja, se existe uma dicotomia entre o juiz 1 e o juiz 2, há um que é bom, que respeita as liberdades dos arguidos e há outro que não a respeita, o cidadão será que pode também escolher esse juiz? Não pode. Ou seja, parece que algo vai ter que acontecer. Mas nós já temos tido situações em que o Conselho Superior da Magistratura, que é o órgão que supervisiona isto, o problema é que ninguém fala deste órgão. Isto acontece porque o Conselho Superior da Magistratura, como órgão, não atua. É ele que escolhe os juízes, é ele que os coloca da primeira instância na segunda instância, é ele que os transfere de Lisboa para os Açores, se Esta comportam semana, em mal. entrevista, o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça e também por inerência de funções, Presidente do Conselho Superior de Magistratura, dizia que ninguém compreende um processo tão longo, ele que está em final de mandato. Ficará... Ele diz também que quando tomou posse não esperaria que este caso estivesse ainda na fase, agora terminada a fase instrutória. Pois, mas o que é que ele contribuiu para melhorar a justiça ao longo do seu mandato? Essa é que é a grande questão que deve-se levantar. O que é que foi feito? Tivemos casos de corrupção e o que é que foi feito? Já temos decisões definitivas, territórias e julgados? Não temos. Temos suspeitas sobre os magistrados? Já se resolveu isto? Já se alterou o processo de... que muito importante é alterarmos o processo de inspeção. Ou seja, os juízes da primeira instância são inspecionados por senhores juízes desembargadores. Ou seja, a forma como é feita as inspeções não podem continuar. Isto acontece nos países em que nós não queremos evoluir em termos de justiça. Dantas Rodrigues ficou surpreendido, por exemplo, por toda a adjetivação que foi utilizada pelo juiz Ivo Rosa quando se referia ao processo de investigação e à adoção da acusação do Ministério Público e também ao colega, ao outro juiz de instrução, Carlos Alexandre? Foi deselegante, que é o mínimo que posso dizer, que foi deselegante. Ou seja, não, mesmo que ele não concorde com o despacho da acusação do Ministério Público, não tem que utilizar aquela linguagem. Foi extremamente deselegante. Essa crispação que está a haver entre os agentes da Justiça, aí está. Também o Conselho Superior de Magistratura tem que dizer alguma coisa. Ou pelo menos tem que os chamar à atenção. Mas o que me parece é que existe uma completamente divisão. Quer dizer, há uma divisão que parece quase uma divisão política, como nós temos um pouco com uns partidos mais à esquerda e outros partidos mais à direita, que às vezes não se entendem. E em termos de processuais, foi pedida a certidão para investigar o sorteio do juiz de instrução. No campo hipotético, terminada essa investigação dessa certidão extraída, o que é que pode acontecer? E pergunto muito concretamente. Imagine que se chega à conclusão de que o sorteio foi alvo de viciação. O que é que acontece à Operação Marquês? A Operação Marquês terminava ali. Ou seja, não havia Operação Marquês. Portanto, havia... Então, incorremos na nulidade do processo? Evidentemente. Ou seja, ou pôr-se em causa o juiz natural, ou pôr-se em causa esse princípio, está-se a pôr em causa toda a estrutura. Ou seja, este senhor juiz pôs em causa a estrutura que é mais elementar, que é da mínima confiança, como é que os processos são distribuídos. Ou seja, se nós não podemos confiar nem no início da distribuição, meu Deus, como é que o cidadão se encontra agora quando tem um processo e que sobre ele pode cair uma pena, não é? Como é que ele estará? Será que eu posso escolher o juiz? É essa a grande interrogação hoje em dia do cidadão. Depois de 3 horas e um quarto a ler o resumo da decisão instrutória, no final toda a gente ouviu o procurador Rosário Teixeira a pedir 120 dias para analisar a decisão instrutória, para depois apresentar recurso e interpelou diretamente o juiz Ivo Rosa no sentido de que queria que ele se pronunciasse.
Ele respondeu que a seu tempo se pronunciaria, ficou registado em ata. Já esta manhã, na SIC Notícias, o bastonário da Ordem dos Advogados diz que o Ministério Público devia prestar esclarecimentos aos portugueses, à opinião pública, num caso muito mediático, com repercussões nacionais e internacionais, para contar e explicar o que é que aconteceu. Partilha dessa opinião. Isto é um hábito na nossa justiça. Pronto, eu acho que primeiro temos que pensar que sistema de justiça é que nós queremos. Pronto. Se queremos um sistema de justiça em que seja mais aberto, então sim, temos que fazer as principais audiências em streaming, como está a acontecer agora em Espanha. A Espanha também tem o mesmo problema que nós temos no âmbito do Conselho Superior de Magistratura. Mas Espanha tem uma audiência nacional. Tem uma estrutura judicial diferente daquela que é a nossa. Mas tem o mesmo problema que precisa de mexer no Conselho Superior da Magistratura. Ou seja, precisa de mexer nele. Portanto, e isto está em negociação há meses e meses entre o Governo de Sanches e o primeiro partido da oposição do Sr. Casado, não é? Portanto, é necessário modernizar o acesso da justiça. É necessário que os cidadãos percebam melhor a justiça. A justiça tem que ser feita numa linguagem clara e precisa. E o que está a acontecer é ninguém percebe esse despacho. Este despacho ninguém o percebe. E a comunicação ao longo do processo? Porque foi, desde logo, e foi referenciado várias vezes que, pelo juiz Ivo Rosa, que houve muitas vezes violação do segredo de justiça e que a verdade material, a procura pela verdade material não pode ser a todo custo ou a qualquer custo, segundo as palavras do juiz Ivo Rosa. Isso também implica, por exemplo, uma alteração na comunicação processual, jurídica, à opinião pública? Em casos de complexidade como esta, sim, não? Eu entendo que o segredo de justiça só devia durar um máximo de 6 meses. Que assim, nunca se devia prolongar como se prolonga aqui. Repara, precisamos de mexer tanto no Código de Processo Penal. O Estatuto de Arguido não tem sentido nenhum. O facto de o segredo de justiça, que não há segredo de justiça, porque nós todos sabemos. Repare, nesta decisão, quando o Sr. Presidente do Supremo vem falar que poderia haver um tsunami, ele já sabia a decisão. Então, porquê é que ele vem falar dias antes? Porquê é que ele vem dias antes a falar? Porquê? Havendo um tsunami, vai aproveitar-se esse tsunami para se repensar o modelo do sistema judicial? Devia de ser, mas temos que mexer no Conselho Superior da Magistratura. O Conselho Superior da Magistratura tem que ser mexido, tem que ser reformulado. Sem isto, continua tudo igual. Ana Gomes, ontem, na análise ao caso, dizia que, a propósito também das declarações do Primeiro-Ministro, há 6 anos, que dizia, e ficaram bem marcadas, à justiça o que é da justiça, à política aquilo que é da política. Mas Ana Gomes dizia, por exemplo, que compete à política organizar a justiça. É por aí? Repare. Isto a propósito também do Conselho Superior da Magistratura. Sim, mas o sistema de administração de justiça nos principais países europeus é feito da seguinte forma: os senhores deputados e o governo criam as leis e os juízes aplicam as leis. Este é que é o sistema que vigora. Portanto, depois nós temos, da parte dos senhores juízes, temos um Conselho Superior da Magistratura que os fiscaliza no âmbito da legalidade. Pronto. E não saímos daqui, quer dizer, não saímos quanto ao âmbito de serem os colegas que fiscalizam os colegas. Ou seja, se a nossa justiça tem que ser fiscalizada por colegas e colegas, tem que ser esse cooperativismo, nós no que vamos evoluir? Com este cooperativismo já temos desde o 25 de Abril, temos a necessidade de fazer esta mudança. Precisamos de fazer esta mudança. A justiça muda com uma melhor avaliação. Todos nós somos avaliados. Os professores são avaliados. Portanto, esse é um dos pecados, dos maiores pecados, é o corporativismo que existe na justiça? Exageradíssimo. Exageradíssimo. Eu defendo o sistema italiano quanto à subida na carreira dos juízes, que é um sistema que é baseado numa evolução da carreira e depois através de um balanço de poderes que é feito através de várias comissões. Pronto. E não haver um órgão fechado que tudo decida. E que sejam sempre as mesmas pessoas a decidir tudo, a decidir que aquele senhor sai daqui ou aquele senhor portou-se mal, não fez o que devia fazer, não vai para os Açores, portanto não fica em Lisboa. Que isto não tem o mínimo sentido. E nós já sabemos que esta guerra no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa já existe há anos. Quer dizer, e nunca se mudou. Nunca houve vontade política de mudar. Quer dizer, então, vamos continuar assim? Pronto, continuemos assim. Se é este o nosso modelo de justiça,
continuemos assim. Desde 2019 que nos fóruns internacionais está-se a exigir uma mudança na política da corrupção em Portugal. Mas nada. Era uma questão que eu gostava de lhe colocar, nomeadamente em termos de moldura penal. Caíram, neste caso concreto, todos os crimes de corrupção, alguns porque já tinham prescrito. Podemos falar de dois temas aqui, duas coisas diferentes, duas situações, e gostava que me esclarecesse, nomeadamente não só os prazos para a prescrição, mas também as molduras penais. Por exemplo, o branqueamento de capitais tem uma moldura penal que varia entre os 3 e os 12 anos, mas a corrupção, sendo que o combate à corrupção tem entrado nos últimos anos na agenda pública e política também, tem uma moldura penal mais baixa. É também uma forma, será esta uma oportunidade para rever as molduras penais a aplicar? Bem, repare, a prescrição é para defender o arguido, é para defender o facto de não podermos estar uma vida toda com a suspeita de que sobre nós existe crimes que nós praticamos e depois o poder, a ação penal não ser exercida. Portanto, a prescrição existe e muito bem, é um instituto protetor. Em relação à corrupção, a moldura penal vai de 5 aos 8 anos. Se calhar, numa sociedade moderna como a nossa... Mas faz sentido, Dantas Rodrigues, porque, por exemplo, vai de 5 a 8 anos. No caso do branqueamento de capitais, vai de 3 a 12 anos. Sim. Imagine que é aplicado, neste caso como noutro qualquer, estamos a falar de molduras penais de crimes, não estamos a tipificar claro. já a Operação Marquês. Se for aplicada a pena mínima de 3 anos de prisão, podemos estar a falar de alguém que pode ser com pena suspensa. Pode, mas mexer nas... Eu compreendo esta vontade de se mexer nas penas, mas o sistema penal, que é um sistema de garantia, tem outras regras e outros princípios. Não me parece só pela subida da pena que vamos ter mais condenados. É a aplicação criteriosa da pena. A aplicação é que é o grande problema. Repare, discutiu-se ontem muito nos debates, mas então a prova é uma prova indireta, este juiz não concorda com a prova indireta. Bem, mas as cadeias estão cheias de condenados com provas indiretas. Então, e eles que estão lá a ver isto dizem assim, então, mas isto para mim, a prova indireta serviu. E para os outros não serviu. Repare, não é possível fazer investigação sem prova indireta. E, quer dizer, isto não é possível. Ela depois pode ser admissível ou não admissível, não é? Alguma, mas a prova direta tem que ser vista e apreciada segundo alguma prova direta, não é só prova documental, só prova testemunhal. Claro que a prova direta é a melhor, é aquela que é uma fotografia, eu vi e tenho a minha visão objetiva. Mas se não houvesse prova indireta, não havia condenações em parte alguma. Dantas Rodrigues, obrigada pela presença e pelos esclarecimentos neste Jornal das 2 da SIC Notícias. Boa tarde.